Pessoal, vocês não vão acreditar no que está acontecendo. Como brasileira, eu sinto-me envergonhada com a sujeira que esse desgoverno está causando no nosso país. É um absurdo atrás do outro. Eu nem sei como contar isso aqui que saiu para vocês, mas o Lula tá perdendo espaço na política e depois dessa informação aqui de hoje, eu acredito que ele não conseguirá mais se reeleger no país, porque não há um brasileiro, gente, não é possível que concorde com o que está acontecendo. A esquerda está caminhando para o fim político e ao final desse vídeo, acredito que muitos de vocês que estão aí do outro lado irão concordar comigo. Presta atenção nas informações que vamos detalhar aqui agora. Primeiro, ministro Alexandre de Moraes do STF mais uma vez está ultrapassando todos os limites e demonstrando desespero, gente, para manter o seu poder e controle. Acreditem, ele está literalmente caçando pelo em ovo para impedir o retorno da plataforma do X, que é o antigo Twitter no Brasil. Mesmo depois que Elon Musk entregou todos os documentos, pagou as multas impostas, nomeou os representantes legais no Brasil. Isso mesmo, Musk fez tudo o que pediram, mas parece que para o Moraes isso não é suficiente. E a atitude explosiva dele vai te deixar de queixo caído. Fiquem atentos, porque o jogo do poder está ficando cada vez mais perigoso e o futuro da liberdade de expressão aqui no Brasil está em risco. E outra, tem mais. Em uma reviravolta inesperada, o candidato a prefeito de São Paulo, Marçal, acaba de revelar uma estratégia poderosa para vencer essas eleições, algo que nem a direita e muito menos a esquerda esperavam. E o desespero é total, claro, para a esquerda. O pior é que Lula, vendo o jogo virar e perdendo espaço, participantes, eleitores, ele entrou em pânico, gente. É isso mesmo. Olha só, ele emitiu aqui, saiu no jornal, eu vou mostrar aqui para vocês na tela. Ele emitiu um decreto absurdo envolvendo força policial, criminalidade. Gente, é ridículo, é absurdo. Ele perdeu a vergonha, publicou esse decreto que coloca todos nós brasileiros em risco. Eu vou mostrar aqui todos os detalhes para vocês, tá? E não é só isso não, também estamos em luto na política. Mais uma semana tensa, com mortes, assassinatos envolvendo figuras políticas. Eu acabei de receber aqui a confirmação de mais uma triste notícia. Mais uma grande figura política foi vítima de um atentado cruel e eu trago aqui todos os detalhes. São muitas as novidades. Se eu der spoiler de tudo, o vídeo fica muito longo, então assista até o final para você entender todas essas polêmicas que saíram e as notícias mais importantes. E claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você receber o conteúdo quando eu postar, tá bom? Deixa aí o like, gente, seu joinha é fundamental. Eu sei que é chato pedir like, mas é a forma do YouTube entregar o vídeo. Compartilha bastante, aqui nós mostramos a verdade como ela é, com uma análise profunda e sem distorções, ao contrário do que muitos canais e jornais fazem. E você tem a chance de ver a situação de forma global, sem manipulação. A propósito, o YouTube ele limitou a entrega dos nossos conteúdos, parece até um boicote. Por isso eu criei um outro canal para garantir que os vídeos sejam entregues a vocês, tudo bem? Então não esqueça, gente, de se inscrever nesse outro canal. Eu deixei o link aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Ana Paula Notícias de hoje, tá bom? Se inscreve lá para que os vídeos sejam entregues a vocês, tudo bem? Se o YouTube não resolver esse problema desse canal aqui, em breve eu não vou postar mais nele. Você não pode ficar sem a verdade, tá? Por isso siga também lá no Instagram. Tem muita gente que assiste aos vídeos aqui todos os dias e não está lá no nosso Insta. Eu criei um Insta do zero para vocês, então eu espero vocês lá. Vamos começar com essa primeira polêmica aqui, que já envolve o Marçal, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente na tela, mas primeiro, o Marçal entrou na justiça contra o Datena, já que o Datena não é preso, não é punido pela cadeirada, já que agora você pode ficar aí dando cadeirada em todo mundo que não é preso. Opa, você não. Só aquelas pessoas que têm aí um poder, né? Aí o Datena, vocês viram aí que ele é um deles. Então, o Marçal entrou na justiça, pediu uma indenização de 100 mil pela cadeirada no debate. Então, pelo menos isso, né? Vamos ver se a justiça vai condenar, vai falar, não, tá tudo bem, você provocou, você mereceu, né? Ou a justiça vai, de fato, falar, olha, você não pode sair dando cadeirada no outro, meu. Tipo, não tem como, né? Então, até irrita quando a gente vê esse tipo de coisa acontecendo no país. Mas é o que acontece e a gente tem que mostrar os fatos. Então, aqui saiu no jornal essa matéria.
aonde diz que a agressão ela aconteceu no dia 15 de setembro, todo mundo viu, eu trouxe aqui no canal também o vídeo, né? Após que o Pablo Marçal fez uma pergunta, ele, tudo bem, ofendeu o apresentador lá, o apresentador não, né? Ele ofendeu o Datena, e aí o que acontece? O Datena, ao invés de debater dentro da mesma altura, foi lá e agrediu com uma cadeirada durante o debate em São Paulo. E o Pablo Marçal ingressou nessa quinta-feira com uma ação de indenização por dano moral contra o José Luiz Datena, em virtude dessa cadeirada tomada por ele no debate da TV Cultura em 15 de setembro. E no processo, os advogados de Marçal pedem uma indenização de R$100 mil a título de dano moral por conta do ato. Abre aspas, a caracterização do dano moral se justifica pelo fato de que o ato agressivo, além de violar a integridade física, atingiu profundamente a moral do requerente, sendo o abalo presumido pela própria gravidade do ato. Fecha aspas, foi o que disse os advogados aí o Paulo Hamilton e também o Tássio Renan Botelho, tá bom? Então, gente, vamos ver no que vai dar, né? Enquanto isso, o Marçal vem tomando algumas atitudes para poder ganhar o maior número de eleitores possível e vencer de fato essa eleição. E ainda mais com toda essa perseguição, com toda essa manipulação em debate que a gente vem assistindo nos últimos dias, ele tem uma estratégia. Saiu aqui no jornal Poder 360, eu quero saber a sua opinião referente a essa matéria, porque o Marçal ele diz que mudará a capital para o Maranhão se virar presidente. Gente, olha só que interessante pra gente ver. Podem falar o que quiser do Marçal, mas ele traz umas estratégias inteligentes. Olha só, eu vou trazer para vocês aqui o que ele falou, né? Ele é candidato a prefeito de São Paulo, ele disse em entrevista ao jornal Poder 360 que chegou a hora de recuperar o Nordeste. Vocês entenderam a estratégia do Marçal? O Marçal, ele disse que ele mudará a capital do Brasil para o Maranhão, caso seja eleito presidente. Gente, a iniciativa, segundo ele, faz parte de um plano para levar desenvolvimento para o Nordeste, assim como foi para o Centro-Oeste com Brasília na década de 1960. Abre aspas, olha só o que ele disse, eu vou colocar aqui na tela para vocês verem junto comigo. Olha só, ele disse assim, ó, tá aqui no jornal. Vou contar para vocês aqui pela primeira vez para onde vai a capital do Brasil se eu virar presidente. Vai para o Maranhão. Já foi no Rio de Janeiro. Um cara conseguiu levar para o Brasil Central, criou um eixo de desenvolvimento. O Brasil era só costeiro. O Juscelino Kubitschek construiu aquela cidade em 1000 dias e agora chegou a hora da gente recuperar o Nordeste. Fecha aspas. Vocês viram aqui qual é a estratégia desse? Vocês estão entendendo? Gente, essa estratégia, por isso que eu disse para vocês que nem a direita nem a esquerda esperavam, e foi assim uma bomba no colo da esquerda, porque essa proposta de Marçal, ela tá atraindo votos ao apelar para o eleitorado de regiões historicamente menos representadas no cenário nacional. O Maranhão, um estado do Nordeste com índices socioeconômicos desafiadores, certamente merece mais atenção, mais investimento, e transferir a capital do país para lá, gente, olha só o impacto que cria essa polêmica. Mas isso daí, o que as pessoas do Nordeste começaram a comentar depois desse pronunciamento? Que talvez essa proposta possa combater a desigualdade e promover um crescimento sustentável. Olha só isso. E é importante a gente entender que por mais que algumas pessoas observem que essa promessa bombástica, ela é muito simbólica, né? E precisa de reformas mais concretas, ninguém pode dizer que não é uma sacada inteligente dele. Essa recente declaração do candidato a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal, sobre mudar a capital do Brasil para o Maranhão, caso ele seja eleito presidente, gente, levanta aí diversas questões, né? E para muitos a proposta é como uma jogada populista e descabida, porque a gente sabe que uma mudança de capital não é algo simples, mas trata-se de uma decisão que poderia também resolver problemas estruturais e de governança no país. Então a gente percebe aí a jogada e muita gente do Nordeste gostou. Parece que o Marçal fez uma jogada estratégica e que está fazendo com que as pessoas do Nordeste o vejam com outros olhos e criem uma esperança para a região. O que vocês acharam dessa jogada? Conta aí para mim nos comentários. Enquanto você comenta,
Eu vou trazer aqui mais uma informação, tá? Que é importante também. Vamos trazer aqui uma segunda matéria, gente, agora que é sobre o Alexandre de Moraes. Olha, o Moraes ele não sabe mais o que fazer para poder impedir o retorno do X. Olha só o que saiu aqui. Alexandre de Moraes do STF negou o pedido da plataforma X para voltar a operar no Brasil, mesmo após o Elon Musk ter entregue tudo o que ele pediu. Olha só o que saiu aqui na matéria, gente. Eu vou compartilhar para vocês porque ele decidiu nessa sexta-feira que a retomada do funcionamento da rede social depende do pagamento integral de todas as multas, mas o Elon Musk pagou as multas. Moraes decide se o X volta ou não, não é nem o STF, não é nem a Justiça, é o Moraes. Olha só o que ele trouxe, gente. Ele decidiu que a retomada precisa retornar após pagar mais 10 milhões de multa, além dos 18 milhões que o Elon Musk já pagou, indicou representante legal no país, derrubou as contas que atacavam a democracia segundo o Alexandre de Moraes, né? O Moraes exigiu agora que a plataforma informe com a anuência da Starlink Brasil que os valores bloqueados judicialmente foram usados no pagamento final da multa e que, consequentemente, desista dos recursos que interpôs. Gente, olha isso! A X precisa ainda pagar uma multa de 10 milhões por ter furado o bloqueio e permitido que usuários acessem a rede. E a representante legal da empresa, Rachel de Oliveira, precisa pagar uma multa adicional de 300 mil reais. Se essas exigências forem cumpridas, a plataforma poderá voltar a operar no país. Gente, vocês entenderam aí o absurdo que está acontecendo? Eu fiquei tão indignada porque, assim, essa recente exigência aqui do Alexandre de Moraes, que ordena que o X informe com o aval da Starlink sobre o uso dos valores bloqueados judicialmente e ainda desista dos recursos que interpõe, é um claro exemplo de abuso de poder e da judicialização excessiva no Brasil, gente. O que estamos vendo aqui é uma tentativa flagrante de minar a autonomia de uma empresa privada e importa aí uma decisão de forma coercitiva, desconsiderando o direito de recurso, que é uma garantia constitucional. Vocês estão concordando comigo? Ou será que eu estou viajando na batatinha? Comenta aí para mim. Porque o problema não é apenas na cobrança aqui de mais multa, mas na maneira autoritária com que o Moraes conduz essa situação. Tinha que tirar o Moraes desse caso, gente. Ao exigir que uma plataforma desista dos seus recursos, o ministro basicamente está impedindo que ela exerça o seu direito de defesa. Isso cria um precedente perigoso, um judiciário que não permite contestação e que força o cumprimento de decisões sem a devida oportunidade de revisão. E é preocupante ver que a relação entre o Estado e as empresas de tecnologia no Brasil está sendo conduzida com uma mão de ferro, sem diálogo e com uma postura de confronto. Essa estratégia de Moraes não apenas limita o espaço para debates judiciais legítimos, como também levanta questões sobre até que ponto estamos querendo permitir que um ministro interfira de maneira tão incisiva no funcionamento de empresas globais. A liberdade de contestar judicialmente é um dos pilares da democracia. Quando uma autoridade exige que se desista de recursos sem uma revisão justa e transparente, o que está em jogo, gente, é muito mais do que uma simples multa. É o respeito às garantias legais e à autonomia de instituições, sejam elas públicas ou privadas. E eu quero saber a sua opinião, porque eu assim, tô chocada, de verdade, com isso daqui. Olha, essa eu não esperava. Comenta aí pra mim, tá claro pra vocês o que tá acontecendo no Brasil ou ainda quer mais? Vou comentando aí, enquanto vocês comentam, eu vou trazer mais um absurdo, porque o absurdo é atrás de absurdo nesse desgoverno. Vocês não estão entendendo a gravidade do que tá acontecendo e olha só. A comitiva de Lula, saiu no jornal Globo, como vocês estão vendo na tela, na ONU, expõe exagero em viagens internacionais. Gente, olha, eu vou compartilhar aqui com vocês, tem várias matérias aqui saindo, né? Mas vamos começar por essa daqui, né? O que acontece? Presta atenção. Olha só, gente, aqui mostra que o presidente viajou com mais de 100 pessoas no primeiro ano de governo. Saídas do Brasil custaram 28% a mais, gente. Então, para demonstrar que o Brasil voltava com força à cena global depois do isolamento, o
presidente Luiz Inácio Lula da Silva começou a viajar pelo mundo ainda antes da posse. Depois, como presidente, adotou uma agenda internacional frenética e nos primeiros 8 meses de governo visitou 19 países nas Américas, Europa, Ásia e África. Em cada viagem, Lula costuma seguir acompanhado de um séquito de ministros, diplomatas, assessores, seguranças e todo tipo de agregado. E as viagens internacionais da administração pública federal, fundações e autarquias em 2023, primeiro ano do mandato de Lula, chegaram a 22.494 e custaram 296,6 milhões aos cofres públicos. Na comparação com o último ano de Bolsonaro, tais números cresceram respectivamente 38% e 28%. Gente, olha só, né? Vou trazer aqui a minha opinião em relação a tudo isso que está acontecendo, porque assim, o que vimos recentemente com a comitiva do presidente Lula na ONU é um verdadeiro espetáculo de desperdício e descaso com o Brasil. Levar 100 pessoas, incluindo a ministra Marina Silva, para a ONU, enquanto o nosso país enfrenta uma verdadeira calamidade com as queimadas, é simplesmente inadmissível. O presidente parece mais preocupado em fazer turismo internacional do que cuidar dos problemas que realmente afetam o nosso país. Vocês estão concordando comigo ou não? Vou comentando aí. Essa comitiva exagerada é um retrato perfeito do desgoverno de Lula, gastando dinheiro público sem qualquer escrúpulo, enquanto o povo sofre com a destruição do meio ambiente, com o colapso das políticas internas. A ministra Marina, em vez de estar no confronto, combatendo as queimadas, ajudando o país a enfrentar essa crise ambiental, prefere desfilar pelo cenário internacional como se isso fosse resolver alguma coisa. É ridículo e revoltante ver o governo brasileiro tão desconectado da realidade do país. O que Lula está fazendo é uma afronta à população. Enquanto o Brasil queima e nossos recursos naturais são devastados, ele prefere gastar fortunas em viagens internacionais tentando passar uma imagem de estadista global, quando na verdade deveria estar focado em resolver os problemas urgentes dentro de nossas fronteiras. O exagero da comitiva na ONU é apenas mais um exemplo do desgoverno e da completa falta de responsabilidade com o dinheiro público. É um show de arrogância, incompetência, descaso, e o povo brasileiro não pode mais tolerar esse tipo de comportamento. Lula está mais preocupado com sua imagem no exterior do que com o bem-estar da nação que ele deveria estar governando. Eu quero muito saber a sua opinião em relação a isso, comenta aqui para mim. Porque o custo absurdo das viagens de Lula, gente, na ONU, foram mais de 100 pessoas, reforça que o Brasil está em chamas. Marina foi para a ONU, ela deveria ter ficado combatendo os incêndios. O bombeiro não abandona um incêndio para poder ficar desfilando e falando oi para a imprensa, não. Ele está ali no combate, é isso que a gente gostaria de ver, né? Então, segue aí o meu pensamento, a minha análise sobre isso. Agora, gente, eu vou trazer aqui para vocês para piorar. A gente vê aí tudo isso acontecendo e depois o Marçal falar da estratégia aí do Maranhão, que vem ganhando a simpatia dos nordestinos. O governo Lula se desesperou, porque viu uma queda, inclusive dos seus aliados que estão concorrendo a cargos de prefeitos e vereadores, na qual mostrou recentes notícias em vários jornais, eu trouxe para vocês em outros vídeos, que o governo do Lula vem perdendo apoio, né, nesses candidatos que ele indica, enquanto o do Bolsonaro e os da área conservadora vem ganhando à frente das pesquisas. E aí o Lula tomou uma medida desesperada. Olha só o que o Lula fez aqui. O governo Lula, gente, prepara um decreto para regular o uso da força pelas polícias do país. Olha a mudança dessas propostas aqui, o que traz. Está em fase de desenvolvimento a elaboração e não deve ser imposta aos estados, mas deve ser uma das diretrizes a ser seguidas para garantir repasse de recursos das forças de segurança estaduais. Gente, olha o absurdo. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva prepara um decreto para regular o uso da força pelas polícias de todo o país. O texto vai atualizar uma portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública de 2010, a primeira norma editada sobre o tema. As regras não serão impostas aos estados, que são responsáveis pelas polícias militares, civis e penais, né, que atuam em presídios. No entanto, o decreto vai prever que os governadores que quiserem, olha só isso, eu vou até compartilhar a tela para vocês verem que eu não estou inventando. Tá aqui, No entanto, o decreto, ele vai prever que os governadores que quiserem receber dinheiro do Fundo Nacional de Segurança Pública e do Fundo Penitenciário Nacional para ações que envolvam o uso da força, ou seja, para comprar armas, munição, instrumentos não letais, terão que seguir as regras federais. Gente, isso aqui é tão absurdo, porque eu vou terminar e depois eu falo a minha opinião.
Olha só, ainda tem mais. O texto dá diretrizes para os procedimentos como as buscas pessoais conhecidas como enquadro ou baculejo e o uso de algema. Gente, olha só. Aqui fala que, além disso, propõe a criação de um órgão que deveria produzir e divulgar dados sobre mortes causadas pela polícia e mortes de policiais. Gente, eu fico chocada. Cada trecho que eu leio me deixa mais indignada ainda. Inicialmente, a pasta, sob o comando do ministro Ricardo Lewandowski, considerava publicar uma portaria sobre o tema, elaborada por um grupo de trabalho que reuniu especialistas e policiais. E a área jurídica da pasta, no entanto, avaliou que a norma deve ir por meio de decreto assinado pelo presidente por causa de questões formais. A minuta mais recente do texto, a qual o G1 teve acesso, trata dos seguintes temas. Vai falar aqui do emprego de arma de fogo, gerenciamento de crise, busca pessoal e domiciliar, uso de algemas, lesão ou morte decorrente de uso de força e criação de comitê de monitoramento do uso da força. O texto exato do decreto ainda poderá passar por ajuste no Ministério da Justiça e depende da aprovação do ministro Lewandowski para ser publicado. Ainda não há uma data para publicação, mas só para vocês entenderem, nesse tema, eles falam sobre pontos mantidos ou com alterações pequenas, né? Quando atirar, como deve ficar? O emprego de arma de fogo constitui a medida de último recurso. Como é hoje, os agentes de segurança pública não deverão disparar armas de fogo contra pessoas, exceto em caso de legítima defesa própria ou de terceiro, né? Contra o perigo iminente de morte ou lesão grave, ou em caso de pessoa em fuga. Os policiais não deverão utilizar arma de fogo contra pessoa em fuga que esteja desarmada ou que não represente risco imediato de morte ou de lesão aos profissionais de segurança pública ou a terceiros. Mas como que eles vão saber? Vocês não podem mais apontar arma. Como que eles vão saber que a pessoa está desarmada? Então, assim, está tirando a força policial, tá, gente? É isso mesmo que vocês viram. Aqui também, o carro que fura bloqueio. Os policiais não deverão utilizar arma de fogo contra veículo que desrespeitem ordem de parada ou bloqueio policial em via pública. Olha, gente, assim, eu fico bem chocada. Vamos lá. Presídios, né? Como que deve ficar aqui? O objetivo da mudança. Como deve ficar? O emprego de armas de fogo em ambientes prisionais deve ser restrito a situações de grave e iminente ameaça à vida, não sendo recomendado durante as rotinas de movimentação dos presos. Então, não vai poder usar arma na prisão, tá bom? O gerenciamento de crise, gente, também, né? Os órgãos de segurança pública deverão planejar estrategicamente as operações, utilizar equipamento de gravação audiovisual nas operações sempre que possível e documentar e justificar ações e decisões tomadas nas operações. Então aqui vem trazendo, é bem grande o texto, eu não vou ler tudo, mas já deu para entender. Eu quero trazer agora a minha reflexão aqui para vocês, porque é tão absurdo isso, depois vocês podem ler completo, eu trouxe só para vocês entenderem esse decreto. Gente, assim, na minha opinião, tá? O governo Lula, mais uma vez, dá um passo perigoso e irresponsável com o decreto que pretende regular o uso da força pelas polícias no país. É uma verdadeira afronta à segurança pública e uma clara demonstração de que o governo está disposto a sacrificar a vida dos nossos policiais em nome de uma agenda ideológica desconectada da realidade das ruas. Enquanto os crimes são cada vez mais armados e violentos, o governo quer limitar a atuação daqueles que arriscam suas vidas diariamente para proteger a sociedade. Esse decreto ele coloca os policiais em risco iminente ao restringir o uso da força em situações de extrema necessidade. O que Lula parece ignorar é que, ao enfraquecer a capacidade de resposta das forças de segurança, ele não está protegendo a população, mas sim favorecendo a criminalidade. Ao amarrar as mãos dos policiais, o governo está, na prática, dando uma carta branca para que bandidos façam o que quiserem, sem temer uma ocorrência firme. É revoltante ver o governo priorizando uma narrativa que criminaliza as próprias forças de segurança, enquanto os verdadeiros criminosos se fortalecem. A mensagem que o governo Lula está passando é clara: os direitos dos bandidos valem mais do que a vida dos nossos heróis fardados ou de qualquer outra pessoa no Brasil. Se esse decreto para o futuro, veremos uma escalada de violência e uma queda ainda maior na moral dos policiais que já enfrentam condições difíceis. Os policiais do Brasil merecem respeito, proteção, não sendo transformados em alvos ou monstros, né, por um governo que parece mais interessado em classificar minorias radicais do que em garantir a segurança da maioria. O decreto do Lula, para mim, é uma traição aos homens e mulheres que dedicam suas vidas para manter a ordem e proteger os cidadãos. Agora eu quero saber a sua opinião, comenta aí. E para encerrar, gente, vamos encerrar o boletim aqui com um luto na política, né?
Candidato a prefeito de Amajari morre após um atentado. Antônio Etelvino, mais conhecido como Toinho da ADER, era do PRD, gente. O candidato a prefeito do Amajari, Antônio Etelvino Almeida, conhecido como Toinho do AD, 66 anos, faleceu na noite dessa sexta-feira no Hospital Geral de Roraima. A informação foi confirmada à Folha BV pelo candidato a vice-prefeito Alex Vanderlei, também do PRD, e Antônio estava internado em estado grave na UTI do Hospital Geral da região após ser baleado com 4 tiros enquanto dormia em um sítio na noite da última terça-feira, dia 24. Ainda não se sabe o motivo do atentado e nem o autor do crime, e segundo Vanderlei, Antônio vinha apresentando melhoras no estado de saúde nos últimos dias, e a esperança era que ele já estivesse recuperado, saído do estado grave, já na próxima semana. Porém, Toinho não resistiu aos ferimentos. Ele havia sofrido 4 perfurações no atentado, sendo uma no tórax, uma no ombro esquerdo, uma no culote esquerdo e a outra na coxa esquerda. O Toinho veio a óbito, infelizmente, fizeram de tudo por ele, mas não resistiu, lamentou Vanderlei. Então, Toinho foi baleado com 4 tiros, gente, enquanto dormia em um sítio no dia 24. Então, mais um atentado bruto, né? Até quando a violência vai continuar dessa forma? Mas, pelo decreto do Lula, talvez nesse caso não poderia, né, nem ir atrás de suspeito armado, o carro poderia estar fugindo aí, não poderia, porque o decreto do Lula quer proteger quem? O bandido, né? Porque o povo que não é. Então, assim, muito triste. Lamentamos aí a morte de mais um político, mais uma figura política. E é isso. Então, esse é o nosso vídeo. Espero que tenham gostado. Obrigada por tudo. Um beijo, se cuide e até mais.